dividido, porque cada um agora estava num grupo dizendo que o líder dele era aquele, não é? Ou alguém foi batizado em meu nome, e Paulo então resolveu a situação de que forma? O verso seguinte diz o quê? Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Pronto, foi resolvido. Acabaram-se as contendas. Então, em outras palavras, o que Paulo disse? Não é importante quem batiza, mas é importante em nome de quem a pessoa é batizada. Então, hoje nós temos pessoas que sim, dão uma preferência, né, por um determinado pastor. Eu já cheguei a escutar moças que pretendiam se casar e falar, não, quando eu me casar, quem vai ter que me casar é o pastor fulano, porque ele já fez mais de 1000 batismos, né? Não precisa falar nem o nome de quem é, né? Todo mundo já sabe. Mas há aquela preferência, não é? Então a pessoa, não, é o sonho dela, tem que casar com ele. Quer dizer, qual a diferença de um outro? A bênção, quem que vai dar? É ele ou é Deus? É Deus, mas o ser humano tem isso, tem esses detalhes, não é? E assim aconteceu naquela época. Mas Paulo então resolveu tudo isso, dizendo que não era importante quem, mas em nome de quem. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. O batismo em nome de Jesus é sancionado com certeza pelo Pai, porque é Ele que deu todo o poder no céu e na terra. Visto esses textos, então vamos adentrar um pouco mais agora na fórmula, né? Na famosa fórmula que todas as igrejas hoje estão utilizando. Para os irmãos terem uma ideia como o ecumenismo está forte, nesse livreto, e haverá um só rebanho, e nesse livreto do ecumenismo, a cartilha sobre o ecumenismo, os irmãos poderão ver aqui os batismos válidos. Eu vou mostrar alguma coisinha, mas muito pouco texto. As igrejas estão mudando a sua fórmula de batismo. Os irmãos podem perguntar para da congregação cristã do Brasil, encontre uma pessoa antiga da congregação, tipo 50 anos, que frequenta lá. Pergunte a ele como é que ele foi batizado. E ele vai lhe dizer que ele foi batizado em nome de Jesus. Agora pergunte a um novo. Novo, eu digo que o batismo ocorreu de 5 ou 10 anos para cá, do ano 2000 para cá. Ele vai lhe contar que ele é batizado em nome de Jesus e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão na transição, que eu acredito que, como passou-se na Igreja Adventista, também agora estão passando outras igrejas. Um outro exemplo que nós já descobrimos, Testemunha de Jeová. Se os irmãos pegarem um bem antigo, ele vai lhe contar que o batismo era feito sem palavras. Ou seja, eles eram batizados por imersão, pela Bíblia, mas eles eram mergulhados e tirados da água sem nenhuma palavra. Imagino que, naquele tempo, como eles não criam nem em Jesus, como é que eles iam falar alguma coisa? Em nome de Jesus não poderia ser, em nome do Pai e do Espírito Santo também, porque eles não criam na Trindade. Então, acho que a melhor opção era ser mudo mesmo, né? O batismo sem palavras. Mas agora, recentemente, eles estão batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode perguntar. E agora? Quer dizer, então foi perguntado, né, irmão Márcio? O irmão perguntou, quem mais perguntou? A irmãzinha ali perguntou. Várias pessoas perguntaram já, mas se vocês não creem na Trindade, por que batizam em nome dela? Não, a explicação é outra, porque o Pai, é o Filho e o poder do Espírito Santo estão também na transição. Ou seja, eu acredito hoje que 99,9% estão batizando nessa fórmula que nós conhecemos. Então vamos olhar um pouco a fundo essa fórmula. Mateus 28, 18, Jesus falou essas palavras
quando estava para subir aos céus. É o último capítulo de Mateus, certo? E aproximando-se Jesus falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Quando foi dada essa autoridade? Quando ele ressuscitou, o que ele falou para Maria? Não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Isso foi de manhãzinha, ao nascer do sol. Mas quando chegou no pôr do sol, daquele mesmo dia, ele já permitiu que se tocasse, tá certo? Existe um silêncio na Bíblia por 12 horas. A Bíblia não fala. A hora que ele saiu, falou com Maria, até a hora que ele falou lá com os discípulos à noite no caminho de Emaús, não tem relato. Mas o Espírito Profecia relata tudo o que aconteceu nessas 12 horas. E ele foi ao céu e recebeu todo o poder no céu e na terra. Tanto é que depois ele permitiu que se tocasse. E quando ele foi subir agora ao céu, 40 dias depois, né, aí ele falou essas palavras. Então vamos analisar um pouquinho essas palavras. O que Jesus disse? Foi-me dada toda a autoridade. Bom, primeiro ele usou umas palavras importantes aqui. Alguém, ele recebeu. Se ele recebeu, alguém deu. E quem que pode dar? Só Deus, certo? Então Deus, o Pai, deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Então imagina agora uma pessoa com toda a autoridade no universo na mão. Os irmãos nem imaginam o que é isso, não é? O Lula entrou no governo, o filho dele já, não é, tem indústrias, dinheiro e tal, tanta coisa. Uma pequena autoridade de um paizinho pequenininho da América do Sul que é subdesenvolvido, não é? Mas ele está lá se agarrando naquele tronozinho ali, não quer largar a mão, não é? Por quê? O poder dá direitos, dá privilégios, dá muito dinheiro, dá muito, não é que fala, muito status, não é? Imagine uma pessoa agora com toda a autoridade no céu e na terra, no universo. E agora essa pessoa então em seguida fala essas palavras: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Qual seria o mais lógico? Uma pessoa que tem todo o poder na mão, batizar, meu nome, seria o mais coerente, não é? Ele manda batizar em nome do Pai, não define o nome, batizar em nome do Filho, não dá o nome, e no Espírito Santo também não define muita coisa, não é? Então o mais correto seria exatamente ele, com toda a autoridade na mão, a lógica da sequência do texto era essa. E a gente vai ver que os livros confirmam isso, e que houveram mudanças. Agora, se ele dissesse essas palavras assim, ó, toda a autoridade me foi dada